Hoje eu quero falar de uma coisa que se fala por aí de maneira muito rápida, superficial, você decora isso e não entende os detalhes importantes do processo. Mistura azeotrópica e mistura eutética. Primeiro ponto, né, para lembrar um pouco para você aí. Mistura azeotrópica e eutética são misturas especiais que têm um comportamento ou na fusão ou na ebulição similar ao de substância pura. A azeotrópica tem um ponto de ebulição igual de substância pura, mas tem um intervalo de fusão. E a eutética tem um ponto de fusão, mas tem um intervalo de ebulição. Beleza. Nada demais por aí. Só que os exemplos que são dados, eles são dados de um jeito um pouco estranho. Da azeotrópica, o caso mais comum, de longe, é o caso do etanol em água. E aí se coloca assim, mistura azeotrópica, exemplo, etanol água. Só que isso é mentira. Não é qualquer mistura etanol-água que vai ser mistura azeotrópica. Por quê? O comportamento de uma solução ele depende da quantidade de soluto e solvente. Então, no caso, etanol-água em qualquer proporção vai ser mistura normal. Vai ter intervalo de ebulição. Só que, exatamente quando eu tenho 95,6% de etanol em massa, e no caso, né, 4 pontos, não sei o que lá, de água, isso é aproximado, tá, gente? Eu vou ter naquela situação as duas substâncias entrando em ebulição na mesma temperatura, como se fosse uma substância só. Por que isso acontece? Virtude dos tipos de interação similares entre uma molécula e outra, né? Nessa proporção específica, tá? Mesma coisa vale para eutéticos. Você fala assim, ligas metálicas são exemplo de misturas eutéticas. Mentira, não é. Ligas metálicas, por serem mistura sólido-sólido, elas têm mais de uma fase, beleza? Só que quando eu tenho, e aí tem um ponto importante, quando eu tenho uma situação específica de uma proporção de um metal para o outro, no caso que eu lembro, eu acho que 71% de prata para o resto de cobre, 29% de cobre. Nessa proporção, por exemplo, não tenho certeza do valor, pode checar depois, tá? Eu tenho mistura eutética para essa liga, por exemplo, então eles vão entrar em fusão juntos, a fase prata e a fase cobre. E isso é importante você ter em mente, tá? Porque várias questões, para mim, vão começar a pegar esses detalhes agora que não eram atendidos. Então não decora por aí, mistura azeotrópica, etanol água, mistura eutética ou qualquer liga metálica. Não é qualquer mistura etanol água, não é qualquer liga metálica, não é qualquer proporção de metal nessa liga, tá? Se liga que esse é um detalhe importante. Mistura azeotrópica eutética depende da composição dessa mistura.